Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai conhecer as 10 curiosidades sobre os morcegos que talvez você não sabia. Morcegos voando causam medo. Isso porque o animal ficou marcado pelas histórias de vampiro, um ser sobrenatural que suga o sangue de humanos. Alguns morcegos até podem morder pessoas, mas eles são muito raros. Os que se alimentam de sangue atacam mais animais. Por incrível que pareça, a maioria dos morcegos alimenta-se de frutas. Eles são mamíferos muito curiosos e interessantes. Essas curiosidades sobre morcegos vão deixar você surpreso. Por isso, nesse vídeo sobre eles vai começar com informações sobre os morcegos que irão te surpreender e fazer com que você enxergue os animais de uma outra maneira. Nenhum animal é bom ou ruim totalmente, todos eles possuem um papel importante no ecossistema. As curiosidades sobre os morcegos estão abaixo. Vamos lá, a primeira é que os morcegos são amigos dos dinossauros, e isso mesmo, os morcegos são um dos animais mais antigos da Terra. O fóssil do mamífero mais antigo encontrado data de aproximadamente 50 milhões de anos. Eles representam cerca de 20% dos mamíferos e são os únicos que possuem asas. Vamos agora para a segunda curiosidade, a maior e a menor espécie de morcego. A maior espécie de morcego possui cerca de 2 metros. Já a menor pesa cerca de 2 gramas. No Brasil, a maior espécie de morcego possui 1 metro. Vamos para a terceira curiosidade. Posicionamento curioso do morcego. Você sabe por que os morcegos ficam de ponta cabeça? É uma forma de facilitar o voo. Como sua estrutura é mais pesada, o voo fica mais difícil. De cabeça para baixo, a gravidade ajuda o movimento. Além disso, os morcegos possuem mais equilíbrio com as asas fechadas. E a melhor forma de se posicionarem dessa forma é de cabeça para baixo. Essa é uma das curiosidades sobre os morcegos mais interessantes. Agora é a quarta curiosidade. Será se os morcegos são cegos? Existe essa lenda, mas é mentira. A maioria desses mamíferos enxerga muito melhor do que os humanos. Sua visão não enxerga as cores, ela é em preto e branco. Porém, a capacidade de visão dos morcegos é perfeitamente adaptada para locais de pouca luminosidade. Além da visão adaptada, os morcegos contam com um sistema que emite ondas sonoras para se orientar na escuridão. Através desse recurso, o mamífero consegue medir a distância de um objeto, além de analisar seu tamanho e velocidade, entre outros atributos. Essa curiosidade sobre os morcegos você não sabia. Vamos para a quinta curiosidade. Os morcegos também são responsáveis pelo reflorestamento. Você pode achar os morcegos seres inúteis, mas saiba que eles são um dos principais dispersores de sementes que regeneram as florestas tropicais. Quando os morcegos que se alimentam de frutas comem, as sementes são espalhadas através de seus excrementos. Eles podem espalhar as sementes por centenas de quilômetros. Como as abelhas, os morcegos também são polinizadores. Que curiosidade interessante essa, não é? Sexta curiosidade: morcegos se alimentam de sangue humano. Apenas 3 espécies de morcegos são hematófagas, ou seja, alimentam-se de sangue. Sendo que existem mais de 1000 espécies desses mamíferos no mundo, esse número é bem pequeno. Então, você não precisa se preocupar com isso. Na América do Sul existe o morcego vampiro, que é uma espécie bem pequena. Eles se alimentam de animais e pequenos insetos. A maioria dos animais não se alimenta desta substância porque ela é pobre em nutrientes, vitaminas e glicídios. Sétima curiosidade: é verdade que os morcegos podem transmitir doenças? Apesar de contribuírem para o ecossistema, não é bom deixar os morcegos perto de você. Saiba que os animais podem transmitir doenças como raiva e histoplasma. Essa última é curiosa. Tem origem através das fezes do morcego, que produz um fungo. Este micro-organismo, quando inalado, atinge os pulmões e pode causar sintomas graves. A oitava curiosidade é sobre a hibernação. Os morcegos vivem em diversos locais, com biodiversidades diversas. Em locais frios, por exemplo, eles têm uma forma de sobrevivência curiosa: a hibernação. Isso acontece quando há uma baixa oferta de alimentos. Os animais podem passar até 3 meses dormindo.
Durante a hibernação, os morcegos baixam a temperatura corporal e os batimentos cardíacos para reduzir a energia e, consequentemente, sobreviver neste período. A nona curiosidade: é verdade que os morcegos são controladores de pragas? Verdade ou mentira? Eles são um dos maiores predadores de insetos do mundo. Sendo assim, os morcegos contribuem para o equilíbrio de população de pragas urbanas, como mosquitos e moscas. Ponto para eles. Agora vamos para a última curiosidade e a mais assustadora: e verdade que os morcegos estão ameaçados de extinção? Apesar do seu papel importante na natureza, alguns fatores estão contribuindo para a eliminação em massa do animal. Alguns deles são desmatamento, uso indiscriminado de pesticidas nos campos e matança generalizada. No Brasil, por exemplo, cerca de 9 espécies de morcegos estão ameaçadas de extinção. Saiba que matar morcegos é crime ambiental. É importante manter o equilíbrio da espécie para evitar uma infestação e também extinção destes animais tão importantes para o meio ambiente. Não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda muito.